Olá, pessoal! Que excelente ter a companhia de todos para mais uma análise profunda. Bom, vamos mergulhar direto nisso com toda energia, porque hoje o nosso foco é destrinchar os relatórios mais recentes de um verdadeiro gigante do agronegócio na Bolsa. O Fundo Risa Terra 11, famosíssimo pelo ticker RZTR11. A ideia aqui é a gente ir bem além daquela olhada na superfície, sabe? Vamos entender a verdadeira saúde financeira desse ativo, comparar os movimentos recentes e desvendar o que esses números estão gritando para a gente. E a pergunta central que vai guiar essa nossa apresentação de hoje é exatamente essa. Com todas as flutuações recentes do mercado e as mudanças nos relatórios, o Risa Terrax é uma oportunidade de ouro ou será que tem um risco oculto aí que exige cautela? Para quem acompanha o setor de perto, olhar para esses dados com uma lupa não é opcional, é essencial. Aqui está o nosso roteiro rápido. Vamos passar pelo propósito do fundo, dar o raio-x nos rendimentos, entender a estratégia, investigar aquele alerta entre janeiro e março, descobrir por que o patrimônio caiu e, claro, fechar com o veredito final. Então, entrando na primeira parte, vamos entender o propósito do Risa Terrax. Afinal, o que exatamente faz o Risa Terrax operar? Bom, o RZTR11 é um fundo de gestão ativa comandado pela Risa Asset, com foco 100% no segmento do agronegócio brasileiro. E é sempre bom a gente ficar de olho nos custos, né? Eles cobram uma taxa de administração de 1,25% ao ano, mais uma taxa de performance. Essa performance é de 20% sobre tudo que ultrapassar o CDI mais 2% ao ano. Na prática, isso mostra que a gestão tem um incentivo gigantesco para buscar retornos mais agressivos e tentar bater o mercado. E como eles fazem isso? As operações centrais do fundo se dividem naquelas estratégias famosas de Sale and Leaseback e Buy to Lease. Funciona mais ou menos assim. O fundo compra a terra com baita deságio, geralmente ali entre 30% a 50% de desconto frente ao valor de mercado, e aí aluga essa mesma terra de volta para o produtor. É como se fosse uma operação de crédito estruturado. E o mais fascinante dessa história é a proteção contra calote. Se o produtor simplesmente parar de pagar, o fundo não precisa entrar naquela dor de cabeça de leilão judicial. A gestão já é a dona direta da terra que foi comprada lá atrás com desconto. Ou seja, eles podem capturar todo o ganho de capital vendendo a propriedade no mercado. É um mecanismo de mitigação de risco impressionantemente robusto. Certo. Avançando para a segunda parte, o nosso raio-x dos rendimentos. E aqui o número mágico é R$1. O fundo vem entregando uma distribuição absurdamente consistente de exato R$1 por cota. Para quem entra buscando aquela geração de renda previsível, essa constância é sem dúvida um atrativo formidável. Dá uma olhada nesse gráfico. O histórico recente de proventos é literalmente uma linha reta, cravado em R$1, mês após mês. Esse padrão, que até pouco tempo representava um dividend yield na casa de 1,05% ao mês, acaba criando uma baita percepção de estabilidade para quem investe. Mas olha, a história fica ainda mais interessante. Lá no relatório de janeiro, o fundo destacou que tem uma reserva de lucros acumulada simplesmente massiva, R$ 2,50 por cota. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, teoricamente, mesmo se a operação desse uma travada e não gerasse nenhum caixa novo, existe uma gordura financeira capaz de manter esse pagamento de R$1 por mais de 2 meses inteiros. É um colchão de segurança gigantesco frente a qualquer imprevisto. Beleza? Vamos para a parte 3 e entender de verdade a estratégia desse portfólio. Porque os números físicos impressionam bastante. Estamos falando de 24 propriedades espalhadas pelo país, somando mais de 84 mil hectares de área total. E o prazo desses contratos de aluguel? A média é muito longa, atingindo a marca de 10 anos, o que traz uma previsibilidade enorme. E tem um detalhe aqui que é absolutamente crucial. Os relatórios não apontam nem vacância física, nem vacância financeira. Inadimplência zero. Todos os contratos com esses vários inquilinos do agro estão rodando redondinho, sem problemas. E quando a gente olha para a alocação do patrimônio, a divisão é bem clara. 51% está na estratégia de Sale and Leaseback e 29% no Buy to Lease. Mais atenção total a essa fatia de 17% aqui, dedicada ao Land Equity. Essa é aquela estratégia de comprar terra subavaliada, melhorar e esperar valorizar para vender mais caro depois. Essa fatia vem ganhando peso. E é exatamente aqui com o Land Equity que a narrativa começa a ganhar contornos diferentes. O que nos leva à parte 4, comparando janeiro contra março, o alerta vermelho. Porque olha só o que aconteceu entre janeiro e março. O patrimônio líquido total do fundo encolheu de 1,76 bilhão de reais para 1,72 bilhão.
Com isso, a cota patrimonial, que é basicamente o valor contábil real do fundo dividido pelas cotas, caiu de R$ 94,62 para R$ 91,74. Só que aí é que está a curiosidade. O mercado continuou negociando as cotas lá perto dos R$ 94. O resultado? O indicador P sobre VP subiu para 1,04, ou seja, o fundo passou a ser negociado com ágio acima do valor patrimonial. Ao mesmo tempo, a liquidez diária cresceu para mais de 3,7 milhões. Então, o mercado está ali, girando as cotas intensamente, mesmo com essa queda no patrimônio registrado. E a gente tem que abordar o elefante na sala de forma bem objetiva. O retorno bruto total do RZTR11 em março foi negativo em 3,28%, uma performance abaixo do benchmark, o IFIX, que também caiu, mas caiu menos, recuando 1,06% no mesmo período. Então, sim, no curto prazo, o fundo ficou para trás. Parte 5. Chegamos à pergunta de $1 milhão. Por que o patrimônio caiu? Se a operação roda bem, sem vacância e pagando dividendos constantes, por que essa encolhida notável no patrimônio líquido? A resposta mora, em grande parte, justamente naquela estratégia de land equity que a gente conversou agora há pouco. É uma tese de demanda-tempo. O fundo compra uma terra bruta, faz melhorias pesadas e tem que sentar e esperar maturação para só depois vender com lucro. É um ciclo que naturalmente consome muito caixa no curto prazo e não gera aquela receitinha de aluguel caindo na conta todo mês. Isso muda a dinâmica financeira do fundo por completo. Aprofundando mais nos relatórios, a gestão lista alguns motivos super diretos para isso. Primeiro, as obrigações financeiras. Eles compraram fazendas de forma parcelada, como a São Francisco e a Santos Dumont. Essas parcelas a pagar funcionam na prática como uma alavancagem, pressionando o caixa atual. Segundo ponto, existem alinhamentos contábeis referentes à venda da Fazenda Clarão da Lua que ainda estão pendentes de validação. E terceiro, o fundo adotou uma postura bem mais conservadora, mudando a metodologia e passando a reconhecer para a distribuição apenas os valores que já estão efetivamente liquidados no caixa, nada de antecipar. Mas olha, é crucial entender uma coisa. Essa queima de caixa não é dinheiro sumindo no ralo, tá? É capital sendo investido na terra. A gestão está trabalhando ativamente para melhorar as propriedades. Na Clarão da Lua, eles converteram área de eucalipto para pastagem e já começaram o plantio de soja. Lá na Santos Dumont, a expectativa é iniciar a colheita de café agora em maio, visando produção máxima até 2027. A lógica deles é simples: gastar agora para aumentar a atratividade comercial dessas terras e alavancar os ganhos de capital lá na frente. Finalmente, parte 6. Qual é o veredito depois de cruzar todos esses dados? Vamos colocar tudo na balança de forma neutra. De um lado, os pontos fortes são indiscutíveis. Uma liquidez gigante no mercado, aquela reserva de lucros de R$ 2,50 que blinda a distribuição atual e um portfólio físico perfeito, rodando redondinho sem vacância o calote. Do outro lado, os pontos de atenção estão bem claros e precisam ser monitorados de perto. O patrimônio líquido caindo, a pressão e os riscos dessa alavancagem gerada pelas compras parceladas de terras e, claro, o impacto negativo ali no curto prazo quando a gente compara com o IFIX. Para encerrar nossa apresentação de hoje, a grande reflexão que fica é a seguinte: o Risaterra, que está vivendo uma fase clara de transição, eles estão consumindo caixa e enfrentando turbulência agora, mirando lá na frente num baita ganho de capital com o Land Equity. E a pergunta que não quer calar é: essa promessa de valorização futura compensa a queda de patrimônio e a turbulência contábil de hoje? Essa é a peça do quebra-cabeça que todo mundo que estuda esse fundo precisa encaixar. Muito obrigado pela companhia nessa nossa análise detalhada e até a próxima.